Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, povo de Deus, que bom poder estarmos nos encontrando novamente nessa segunda-feira à noite. Graças a Deus podemos contar com a presença de cada um de vocês. Alguns de vocês viram o primeiro vídeo, o do nosso primeiro momento, e esse agora é o nosso segundo momento sobre o nosso estudo bíblico. Que coisa boa poder estar contando aqui com cada um de vocês. Que Deus seja louvado por isso. Que Deus abençoe a cada um de nós que estamos nos propondo a fazer isso. Nesse segundo momento, nós vamos começar a estudar um pouco sobre o Pentateuco e sobre Gênesis. Mas antes de iniciarmos, eu queria lembrar para vocês, como nós falamos no primeiro momento, eu queria lembrar para vocês qual é o objetivo do nosso estudo, o que é que nós estamos nos propondo a fazer. Nós estamos nos propondo atuar como facilitador, visando, ao final dos nossos encontros, termos contribuído para o enriquecimento dos nossos conhecimentos, já adquiridos, porque nós sabemos que todos nós que estamos vendo esse vídeo já tem conhecimento adquirido, nos tornando mais próximos de Deus pelo estudo de sua palavra. Então, essa é a nosso propósito, esse é o nosso objetivo, fazer com que através desse nosso estudo nós nos aproximemos mais ainda de Deus através da sua palavra. Então, nós trouxemos algumas coisas hoje, dando continuidade do primeiro momento, sobre a questão Bíblia. Bíblia, rolo, livros, esse é o significado dessa palavra. E aí, assim, eu queria introduzir hoje uma questão que muitos de nós temos dificuldade de entendimento. E realmente, muitas vezes nós não procuramos nos aprofundar e conhecer qual é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Então, antes de nós iniciarmos propriamente o nosso estudo, eu gostaria de trazer esse histórico para que nós tomássemos conhecimentos. Bíblia católica, Bíblia protestante. Muitos de nós somos questionados e muitas vezes nós não entendemos o porquê disso. Assim, a Bíblia católica, ela é composta de 73 livros. É a composição da nossa Bíblia católica. Enquanto a Bíblia protestante, ela é composta de 66 livros. Na Bíblia protestante, não constam alguns livros, na verdade, num total de 7 livros, que constam na Bíblia católica. Esses livros são Tobias, Esté, Judite, Macabeus 1 e 2, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico. Esses livros eles não constam no cano, digamos assim, da Bíblia protestante. Então, relembrando, Bíblia católica, 73 livros, Bíblia protestante, 66 livros, e a ausência desses 7 livros que eu acabei de ler. O Novo Testamento é idêntico em ambas as Bíblias, não tem diferença nenhuma. E aí eu fui fazer uma pesquisa a respeito disso, e eu encontrei uma explicação feita pelo professor Felipe Aquino. Ele é um teólogo, e ele sempre dá palestra na Canção Nova. Ele tem um programa na Canção Nova. E ele é teólogo e extremo conhecedor das coisas da Bíblia. E eu fui buscar uma explicação dele, que quem quiser inclusive ver, você pode colocar lá, é um vídeo que tem no público do YouTube, está disponível para todo mundo ver, aonde ele dá uma explicação bem detalhada do que seja essa diferença da Bíblia católica
para a Bíblia protestante. Mas aí eu, para trazer essa informação para todos vocês, eu resolvi compilar alguma coisa do que ele disse para poder nós já aqui tomarmos algum conhecimento. E eu trouxe alguma coisa assim a respeito da Reforma Protestante de 1517. Nós não vamos nos aprofundar na questão de Reforma Protestante, não, de maneira nenhuma, tá? Mas para que a gente entenda essa diferença existente entre as duas Bíblias, é preciso que a gente remonte a história, né? A gente vá lá no começo da história para poder a gente entender melhor. Então diz assim, né? Eu peguei essa informação lá desse professor Aquino, né? Que ele é doutor e teólogo, e ele diz o seguinte, que até 1517, né? A gente encontra também em muitos livros, né? Da literatura a respeito da Reforma Protestante, né, tem muita coisa em relativa a isso, mas para a gente eu fiz só um pequeno resumo para que a gente entenda. Então ele diz assim, que até 1517 a Bíblia era igual para todo mundo, para todos nós, né? Era uma Bíblia composta com 73 livros. Depois da Reforma Protestante, né, Lutero e os reformadores protestantes tiraram os 7 livros que eu já me referi anteriormente, né, que tem a ver com os livros que estão compilados dentro da nossa Bíblia como livros canônicos, né? Eles não são, digamos assim, eles não foram considerados como que livros inspirados pelo Espírito Santo. E nesses reformadores foram retirados esses 7 livros que a gente vai entender um pouquinho mais na frente, né? Quando 1º de outubro, alguma coisa assim, 31 de outubro, Martim Lutero, né, na época, publicou 95 teses que ele foi e pregou lá na porta da igreja de Wittenberg. Mas assim, isso é uma história longa, eu não vou me adentrar nela, mas tem a ver com esse princípio da história. Então assim, haviam 2 Bíblias do Antigo Testamento, certo? Haviam 2 Bíblias do Antigo Testamento. Uma Bíblia chamada judaica e outra Bíblia chamada católica. A Bíblia judaica foi feita no ano 100 depois de Cristo. A Bíblia judaica foi feita no ano 100 depois de Cristo. E a Bíblia católica no ano 200 antes de Cristo. Tá? Então assim, essa é uma grande diferença que a gente deve conhecer para poder entender essa questão. Bíblia judaica foi feita no ano 100 depois de Cristo e a Bíblia católica no ano 200 a.C. Então, no ano 200 a.C., o rei do Egito, chamado Ptolomeu, ele queria ter todos os livros na biblioteca de Alexandria. E aí muitos de nós conhecemos aquela história da biblioteca de Alexandria, que era, se não a mais famosa, uma das mais famosas do mundo por ser tão completa, e que depois pegou fogo, aquela história toda, né? E ele não tinha, nessa grande biblioteca, né, o rei do Egito, Ptolomeu, ele não tinha a Bíblia. Então o que é que ele fez? Ele trouxe para o Egito 70 rabinos judeus, que vieram da Terra Santa para o Egito, que era ali muito próximo do outro, para traduzir, com o objetivo de traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Era a língua que se falava lá no Egito. Então, essa versão foi chamada a versão dos 70, ou a Septuaginta. A versão chamada dos 70, porque os 70 rabinos, né? Chamada a Septuaginta, que a Igreja Católica sempre seguiu, né? Até 1517, sempre foi a mesma coisa, né? Então assim, 100 anos depois de Cristo, os rabinos judeus na Palestina definiram qual eram os livros da Bíblia deles. Da quantidade de livros, os rabinos decidiram quais eram os livros para compor a Bíblia deles. E eles colocaram 4 critérios para poder selecionar, digamos assim, formar o cano deles, dos livros que eles iriam colocar na Bíblia deles. Então, primeiro, o livro tinha de ter sido escrito em hebraico, tá?
Segundo, tinha de ter sido escrito na Palestina. Terceiro, tinha de ser escrito até a volta do exílio da Babilônia, em 532 a.C., e tinha que estar de acordo com o Pentateuco. Olha, foram essas questões que foram colocadas, né, para poder compor a Bíblia dos judeus. Né? Relembrando aqui, os critérios. Tinha de ter sido escrito em hebraico, tinha de ter sido escrito na Palestina, tinha de ter sido escrito até a volta do exílio da Babilônia, em 532 a.C., e tinha que estar de acordo com o Pentateuco. Então, daí nós ficamos com duas Bíblias do Antigo Testamento. Duas Bíblias do Antigo Testamento. A Septuagintina, de 200 anos antes de Cristo, e a Bíblia judaica, do ano 100 depois de Cristo. A igreja sempre seguiu a Septuaginta. Nós, Igreja Católica, sempre seguiu a Septuaginta, né, que foi essa dos 200 anos antes de Cristo. Martim Lutero, quando fez a Reforma Protestante, ele optou pela Bíblia judaica, que tinha os 7 livros a menos. Tá? Então aí fechou a história. Por que a Bíblia Católica tem 73 livros e a Bíblia Protestante só tem 66, menos 7 livros. Então tá aí o porquê disso ter acontecido. Então, assim, é uma introdução para que a gente realmente tenha uma visão mais ampla sobre essa questão. Depois, quem quiser se aprofundar mais um pouquinho sobre Reforma Protestante, Lutero e etc., aí tem um vasto campo de pesquisa que vocês podem fazer. Mas eu fui tocado, eu senti uma grande vontade de trazer essa informação para todos vocês, essa diferença, porque eu mesmo já me deparei com situações dessa, né, de ficar me perguntando assim, por que a diferença? Quando eu vou comprar uma Bíblia, de repente eu compro uma Bíblia protestante, né, se eu não sei comprar uma Bíblia católica, e aí eu achei que seria interessante para nós, para o nosso conhecimento, esse entendimento da diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, né? Então, assim, alguns livros, né, que não foram considerados pela Bíblia protestante, né, são chamados livros apócrifos para eles, né? E nós, católicos, também temos uma infinidade de livros apócrifos, que, assim, são livros que eles têm digamos assim, uma certa importância pela história contada, por tudo que foi retratado ali, mas os livros apócrifos, eles, digamos assim, eles não são considerados como de inspiração do Espírito Santo. Então foi essa a justificativa encontrada para que aqueles 7 livros não compusessem a Bíblia deles. Mas nós, católicos, também temos uma infinidade de outros livros que também não compuseram o cânon católico, a Bíblia católica, por serem considerados livros apócrifos. E o que é isso? O que são livros apócrifos? O termo apócrifo foi criado por Jerônimo, era um teólogo, né, no V século, para designar basicamente antigos documentos judaicos escritos no período entre o último livro das escrituras judaicas, Malaquias, e a vinda de Jesus Cristo. São livros que, segundo a religião, de acordo com a religião em questão, não foram inspirados por Deus. O livro ele é considerado apócrifo quando ele é considerado que não foi inspirado por Deus e que não fazem parte de nenhum cânon. São também considerados apócrifos os livros que não fazem parte do cânon da religião que se professa. No nosso caso, a religião católica. Né? Então, nós temos vários, como eu disse, que nós temos vários livros considerados que foram classificados como apócrifos, como Atos de Paulo e Tecla, Evangelho dos Hebreus, que fala sobre a morte de Pedro, Evangelho de José o carpinteiro, o Evangelho de Tiago, que fala sobre a infância de Nossa Senhora,
fala também sobre a infância de Jesus, entre outros. Tem vários outros livros, mas eu trouxe também esse introito para poder a gente entender o que é livro apócrifo, que a gente de vez em quando escuta, né, os livros apócrifos, os livros tais, e a gente muitas vezes não liga o que é, qual é o significado de um livro ser considerado como apócrifos, tá certo? Já caminhando para nos introduzirmos na Bíblia, digamos assim, eu trago para vocês agora a divisão da Bíblia, a divisão propriamente dito da Bíblia. A Bíblia, ela é dividida, isso aí todos nós temos conhecimento, né? Que ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Essa é a grande divisão. No Antigo Testamento, nós contamos com 46 livros que compõem o Antigo Testamento e 27 livros que compõem o Novo Testamento. Então, essa é a divisão da Bíblia, da nossa Bíblia católica. 46 livros do Antigo Testamento, com mais 27 livros do Novo Testamento, que vão somar 73 livros. Eu vou abrir só um pequeno parênteses aqui para falar sobre lécio divina ou leitura divina, alguma coisa assim. Porque a Bíblia, como a gente já viu no primeiro momento, nós falamos sobre isso no primeiro momento, a Bíblia não é um livro qualquer, tá? E não é um só livro, é um conjunto de livros, né? A Bíblia é um conjunto de livros, como agora mesmo nós estamos explicando. Então não é um livro como um livro de um autor, Jorge Amado, ou outro qualquer que seja o autor, que a gente se interessa por aquele livro, vai ler pela história e etc. Não. O livro, a Bíblia, ela precisa ser lida de forma divina, né? De forma respeitosa. Porque, como dissemos anteriormente, tudo que está na Bíblia é por inspiração de Deus, por inspiração do Espírito Santo. Então, quando a gente senta para ler a Bíblia, primeiro, a gente deve escolher um bom local para ler, né? Um local que seja tranquilo, um local que nos leve à meditação, né? A meditação, porque ler um capítulo ou um versículo da Bíblia, né? Não significa, é necessário que você leia, entenda e reflita sobre o que é que aquilo quis dizer, né? Então é preciso que seja num local adequado, um local silencioso, e que você, anteriormente, você se prepare para poder ler a palavra de Deus, ler os ensinamentos de Deus, porque se foi escrito por alguém, mas foi por inspiração de Deus. Então é necessário que se crie todo um ambiente, se crie todo um clima de respeito para poder a gente ler a Bíblia. Então, fiquemos sempre atentos quando nós formos ler a Bíblia, quando nós pegarmos a Bíblia, né, é necessário que a gente tenha esse respeito, a gente saiba que é necessário entender que tudo que está aqui é palavra de Deus e merece todo o respeito nosso. E para que a gente entenda, né, essa leitura, é preciso realmente que a gente esteja concentrado, que a gente escolha o melhor local da nossa casa, escolha um melhor momento para poder fazer essa leitura. Então fica aqui essa nossa recomendação. E a primeira parte da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele é chamado de Pentateuco. 5 livros, Pentateuco, né? Então, esses livros, eles são a composição, né, do que se chama de a Torá, né? Então, assim, eles foram escritos, né, segundo os estudiosos, o Pentateuco seria resultado de 4 principais fontes ou tradição, né? A fonte e a tradição da qual, digamos assim, deram origem para que esses livros fossem escritos, né? A primeira tradição, e aí assim também, não é uma coisa que nós vamos adentrar, mas é importante a gente saber, a primeira tradição, né, é a tradição javista, né? Aonde
nessa tradição, chama a Deus de Javé, por isso javista, tradição javista. A segunda é a tradição ou fontes eloísta, que chama a Deus de Elohim. A terceira tradição é sacerdotal. Nessa tradição, o interesse maior é principalmente pela organização do santuário, dos sacrifícios e festas, pessoas e funções religiosas. E a quarta tradição é a deuteronomista, que mostra que a história reflete o amor de Javé para com seu povo escolhido. Então, assim, cada um dos livros, quando a gente for especificar cada um dos livros do Pentateuco, a gente vai também identificar essas fontes, essas tradições, javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista. Nós vamos claramente, porque vai estar escrito lá dentro que tradição é essa, que fonte é essa. E é muito importante que a gente saiba isso da fonte da construção do Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia formam um conjunto que os judeus denominam de lei ou Torá. Significa ensinamento, apontamento. Então, assim, quais são esses 5 primeiros livros? O Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia que formam a Torá, que para os judeus significa ensinamento ou apontamento. Tá? Então, assim, nós vamos adentrar cada um desses livros, né, especificamente, mas hoje eu queria trazer, nesse segundo momento, somente sobre Gênesis. Nós vamos conversar sobre Gênesis. E aí, em outros encontros, nós vamos conversar sobre Êxodo, sobre Levítico, sobre Números e sobre Deuteronômio. E depois a gente vai seguindo, tá? A gente vai seguindo. Mas, como eu disse no encontro anterior, vamos devagar com o andor, né? A gente não tem pressa, nós não estamos aqui correndo para terminar um curso, etc, etc. Não, a nossa proposta é a gente estudar. Então, comecemos por Gênesis. Então, Gênesis foi denominado, inclusive pelos judeus, de no princípio. Os judeus denominam o livro do Gênesis, abre aspas, no princípio. Que eu não sei se a pronúncia é essa, mas está escrito Bereshit, né? Que quer dizer no princípio. É o livro do princípio. Gênesis é o começo da origem do mundo. Está lá, em Gênesis, né? E, para nossa curiosidade, né, o livro do Gênesis, ele é composto de 50 capítulos. 50 capítulos, tá certo? E é um livro, assim, que começa exatamente com o capítulo 1º, sobre a obra dos 6 dias. A obra dos 6 dias que todos nós conhecemos, que é a obra da criação do mundo, né? Aquele que no primeiro dia Deus fez isso e achou que era bom, achou que era bonito. No segundo dia ele ia até descansar no 7º dia, né? Então, assim, Gênesis, começo da origem do mundo, composto por 50 capítulos. O primeiro capítulo é a obra dos 6 dias. E o capítulo número 50 vai tratar dos funerais de Jacó. Em algumas Bíblias tem uma tradução diferente para esse capítulo 50, mas o histórico é o mesmo. O título muda, mas o histórico é sempre o mesmo. E também os 50 capítulos do livro de Gênesis, ele é dividido em 1533 versículos. São 50 capítulos e 1533 versículos. Aí eu prometo a vocês o seguinte: no nosso próximo encontro, eu quero trazer para vocês essa curiosidade. Como é que foi dividido a Bíblia em capítulos e versículos? Obviamente que nós sabemos que essa metodologia foi exatamente para que nós pudéssemos entender melhor a leitura da Bíblia, né? Quando a gente escuta um evangelho, escuta uma leitura, primeira leitura, segunda leitura, um evangelho, e muitas vezes a gente percebe que
aquela parte que foi tirada, né, não é o evangelho completo, é tirado uma parte. Essa parte que é tirada para ser lida é chamada de perícope, né? É chamada de perícope. Então, quando a gente for ler, assim, na nossa casa, naquele lugarzinho que nós escolhemos para fazer a nossa leitura, a gente não tira uma perícope para ler, a gente lê o capítulo completo, para poder a gente ter um entendimento melhor, tá certo? Então, assim, no nosso próximo encontro eu vou trazer essa informação, né, de como foi feita a divisão da Bíblia em capítulos e versículos, que é interessante a gente conhecer como é que foi, porque facilitou muito, né? Lembra da dificuldade que era nos rolos lá, para pegar um rolo para abrir e ler, né? Digamos assim, sem a pontuação devida, sem o que nós temos na ortografia atual, então era tudo mais difícil, né? E alguém, né, se preocupou e disse, não, vamos dividir em capítulo, em versículo, assim, tanto é que diz assim, Mateus capítulo 10, versículo de 1 a tanto, né? Marcos capítulo 12, versículo de tanto a tanto. E aí quando a gente está com a Bíblia na mão, a gente vai e procura e vai lá em cima já naquela informação que está sendo dada, né? E que bom que nós pudéssemos, né, em algum momento, a gente manusear a Bíblia de forma tal que pudéssemos nas missas dominicais, nas missas semanais, a gente manusear a nossa Bíblia para ler onde estava a leitura do dia e o evangelho do dia também. Mas quem sabe um dia a gente chega lá, né? Então, assim, o Gênesis, ele, assim como os demais livros que compõem a Bíblia, ele tem extrema importância para o conhecimento da humanidade, né? Por quê? Porque o capítulo 1, versículo de 1 a 11 e 27, ele fala exatamente a história da humanidade. Olha que coisa bacana. Capítulo 1, versículo de 1, 11 e 27. Ele fala sobre a história da humanidade. E aí eu acredito que, se não todos, mas a grande maioria de vocês já se pegou lendo a Bíblia no início, né? No princípio de tudo, né? No princípio era o verbo. E aí a gente começa a ler a evolução, que é uma coisa belíssima, uma coisa muito linda. A história da humanidade, né? Capítulo 1, versículo de 1, 11, 27. Lembra que no encontro anterior eu disse assim, olha, fica muito difícil você dizer assim, fulano, me mostra aí o capítulo tal, versículo tal, de tal livro ou de tal evangelista. E aí você sair procurando, você não vai procurar. E aí, assim, quando a gente se dá, né, o prazer, não é o trabalho, a gente se dá o prazer de abrir a Bíblia, né, e começar a manusear, a gente vê a riqueza de como é bonito você encontrar uma passagem bíblica que você está procurando. Depois da história da humanidade vem a história dos patriarcas, que também, assim, é extremamente importante nós cristãos conhecermos a história dos patriarcas. Nós conhecemos, digamos assim, pelas leituras, pelos evangelhos que nós escutamos, né? Mas assim, quem já se deparou para ler a história dos patriarcas, que está lá, capítulo 11, no livro do Gênesis, capítulo 11, versículo de 28 a 36, 43, tá? Vou repetir, a história dos patriarcas, capítulo 11, versículos 28, 36 a 43. Então é muito importante a gente conhecer, é muito bonito a gente conhecer a história dos patriarcas, assim como a história da humanidade, né? A história da humanidade é fantástica, é belíssima, né? E, por último, no livro do Gênesis, nós vamos ter a história de José, do capítulo 37, de 1 a 50, 26. A história de José é uma história muito bonita. É José do Egito, não é José carpinteiro, José do Egito. Então, assim, é uma história linda, é uma história belíssima. E eu me lembro que, assim, sempre que eu tomava conhecimento da história de José, quando eu era adolescente, digamos assim, eu ficava com tanta pena de José, né, que eu chegava a chorar
porque realmente era uma coisa muito triste. E é muito importante a gente conhecer o coração de José, a bondade do coração de José, o quanto ele foi bondoso e generoso com os seus irmãos, com o seu pai, tudo aquilo que aconteceu com ele, mas ele era de uma generosidade, de um coração belíssimo. Então eu queria deixar aqui para vocês a recomendação, né, para que nessa semana, que nós vamos agora nos encontrar na próxima, né, nessa semana vocês fizessem a leitura de Gênesis de 1 a 3 e de Gênesis 1, de 26 a 31. Somente isso. Quem quiser, né, se aprofundar mais e exatamente nesses capítulos e versículos que eu falei anteriormente, sobre a história da humanidade, a história dos patriarcas e a história de José, ótimo, muito bom. Mas quem não tiver tempo suficiente para isso, leia pelo menos isso, olha, Gênesis de 1 a 3 e Gênesis 1, de 26 a 31. Eu gostaria muito que vocês lessem. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês nesse momento, tá? Peço as minhas desculpas se em algum momento eu não me fiz entender, mas eu confesso que é tudo que vem do meu coração, com muita vontade de poder aprender juntamente com vocês. Então, muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e até o nosso terceiro encontro. Fiquem cada um com Deus. Amém.